Continuando o nosso estudo sobre a Arca de Noé, hoje falaremos especificamente sobre as suas medidas, conforme encontramos em Gênesis, capítulo 6, versículo 16. Dê uma pausa no vídeo antes, faça sua oração, peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. Gênesis 6,16. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Noutras versões, nós temos o seguinte: Bíblia Viva. Pouco abaixo do teto, faça uma abertura de 0,5 metro de altura em toda a volta do navio para ventilação e iluminação. Num dos lados, faça uma porta e construa 3 andares no navio, um embaixo, outro no meio e um terceiro em cima. Na Nova Versão Internacional, faça a cobertura com um vão de um côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. E, por fim, nós temos a Nova Versão Transformadora, que diz: deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna: inferior, médio e superior. Então, nós temos o seguinte: quando diz aqui na Nova Versão Transformadora, deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca, o que, na verdade, nós temos aqui é o seguinte. Veja essa imagem aqui da arca. Isso mesmo, ela foi um caixote retangular comprido. Essa abertura de 45 centímetros abaixo do teto é justamente esta linha que nós vemos aqui. Noé teve de fazer uma abertura de 45 centímetros ao redor de toda a arca, uma abertura logo abaixo do teto da arca. Diz aqui também: coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Aqui nessa imagem nós não vemos a porta de abertura, mas você sabe que com certeza havia. E os 3 pisos também não aparecem, porque nós teríamos que ver dentro da arca. Professor, e na parte de cima, havia mesmo uma abertura? Sim, havia, mas ela é mencionada somente bem à frente, lá em Gênesis 8:13, que diz assim: sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então havia sim uma espécie de tampa na parte de cima da arca. Esse desenho aqui provavelmente retrata o que seria essa tampa. Veja aqui, a tampa, e aí você tem dentro da arca um andar, outro andar e o terceiro andar. É claro que aqui nós estamos vendo a arca de frente. Essa é a largura da arca, entende? Essa é a largura da arca. Não estamos vendo a arca de comprimento, de lado. Não, estamos vendo a arca de frente. Nessa outra imagem, dá para imaginar como seria dentro da arca, os 3 pisos. Ignore aqui essa espécie de casa dentro da arca. Isso não condiz com a descrição bíblica. Agora, é claro, esse formato caixote retangular comprido, isso sim, isso tem base bíblica. Aqui eu trouxe de volta aquela imagem da réplica da arca que existe no Ark Encounter, lembra? Para vermos melhor como seria um dos pisos da arca lá dentro. Cada andar seria desse jeito que está aqui na foto. Uma área no centro para as pessoas passarem e os lugares onde
ficavam os animais. Desse lado. Do outro lado também, não dá para ver aqui, porque havia um espaço no meio da arca. Então, do outro lado da arca, mais para cá, outros compartimentos para os animais ficarem. Professor, a arca seria retangular mesmo ou teria a forma de um barco ou navio, como aqueles que costumamos ver por aí? Preste atenção, meu irmão, minha irmã, no que eu vou dizer agora. Certamente a arca foi retangular. Por quê? Porque as próprias instruções no texto bíblico não pedem um formato tradicional de barco. Apenas dá as medidas de um caixote retangular comprido. Quer ver? Vamos lá de novo em Gênesis capítulo 6, versículo 15. Diz assim: deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Ora, se você seguir à risca o que está descrito aí, e certamente Noé não iria se arriscar a fazer algo diferente do que lhe foi instruído, até porque a vida dele, de sua família e dos animais estava em jogo, não é isso? Então, Noé com certeza seguiu à risca as instruções. E o que surgiria dessas instruções? Um caixote retangular. Olhe só essa pesquisa que eu fiz na inteligência artificial do Gemini. Eu perguntei assim: me forneça uma imagem, ainda que pequena, do que seria o formato da Arca de Noé. As medidas são as seguintes: 300 côvados de comprimento, 50 côvados a largura e a altura de 30 de côvados. Considere o côvado como tendo uns 50 centímetros. Quero confirmar se essa arca teve o formato de um caixote retangular. Aí aqui o Gemini responde para mim: sim, a sua confirmação está correta. A Arca de Noé, de acordo com as dimensões bíblicas de Gênesis 6,15, tinha o formato de um caixote retangular ou cuboide. Olhe também que interessante que o Gemini informa. As três medidas são a definição matemática de um prisma retangular, que seria mais estável e teria a máxima capacidade de carga, embora não fosse um barco aerodinâmico, isto é, com proa e popa pontiagudas, como a gente vê na maioria dos barcos. Curiosidade aqui interessante, olha a imagem que o Gemini me passou, dizendo assim: abaixo está uma imagem que ilustra o formato de caixote retangular da Arca de Noé. Olha aqui que piada, um desenhozinho de criança, aqui não tem nada de caixote. É o que eu falei para vocês, essa ideia de infantilizar a Arca de Noé, isso acabou causando um prejuízo quando nós vamos defender a veracidade do relato bíblico. Entendeu? Continuando, olha o que a inteligência artificial do Claude fez para mim. Essa aqui já foi mais violenta. Ela me forneceu as informações aqui do lado esquerdo e do lado direito criou uma imagem tridimensional do que seria a Arca de Noé na água. No site, essa imagem aqui até se mexe. Você acredita? A arca fica se movendo sobre a água. Imagina que você está do céu olhando lá embaixo a arca no mar. É isso que você veria. Que coisa, hein? Aí olha o que o Claude diz. Sim, de acordo com as descrições bíblicas em Gênesis 6,15, a arca teria formato de um grande caixote retangular. E aqui ele acrescenta: perfeito, confirmado. Sim, a arca tinha formato de um grande caixote retangular. E ainda diz, formato semelhante aos navios cargueiros modernos. E com volume interno de 56.250 metros cúbicos. Aqui uma imagem mais de perto daquilo que o Claude me forneceu. Eu fiz ainda outra pergunta para a inteligência artificial do Claude a respeito do que caberia dentro de uma arca com esse espaço. Olha só, o que cabe, por exemplo, num volume interno de aproximadamente 56.250 metros cúbicos? Olha o que foi que o Claude respondeu. Excelente pergunta. Vamos colocar esse volume em perspectiva com comparações práticas. Aí eu quero destacar algumas coisas nessas informações. Olha só, dentro da arca caberia o mesmo que caberia em um prédio residencial de 5 a 6 andares. Imagine um prédio de 5 a 6 andares e tudo que você poderia colocar
ali dentro daquele espaço é o que caberia na arca. Outra coisa, caberia o mesmo que você pudesse colocar dentro de 2 a 3 ginásios de esporte de tamanho médio. Está imaginando aí na sua mente? 2 a 3 ginásios de esporte de tamanho médio, tudo que você puder colocar dentro desse espaço. Diz ainda, seria possível acomodar milhares de animais de diferentes portes, além de provisões, água e área para os humanos. É um volume muito significativo, maior do que a maioria das pessoas imagina quando pensa na arca. Sinceramente, eu acho que se o Claude fosse uma pessoa de verdade, até ele teria ficado espantado com as informações que me forneceu. O ChatGPT sugeriu o seguinte para visualizarmos corretamente a Arca de Noé. Olha o que ele disse. Imagine um prédio de 5 andares deitado. Essa é a altura da arca. Então, nós temos aqui um prédio deitado de 5 andares e essa seta enfatiza a altura desse prédio. Essa é a altura da Arca de Noé. Ah, professor, então é olhar para esse prédio e pensar na arca no lugar dele. Não, não faça isso, porque esse prédio ele só mostra a altura da arca. Com certeza, a arca não tinha essa largura que o prédio tem. Era muito mais larga. Eu vou mostrar a seguir que a arca tinha a largura de 10 caminhões. Quantos caminhões você acha que cabe aqui nessa largura desse prédio? 2? Pois é, a arca tinha uma largura de 10 caminhões. Outra coisa, a arca, eu vou mostrar também a seguir, ela tinha o comprimento de 12 ônibus. 12 ônibus. Experimente colocar 12 ônibus na frente desse prédio e você vai ver que esse comprimento dele não é suficiente, entendeu? Então, faça o que eu estou dizendo. Considere esse prédio apenas como retratando a altura da arca. Eu acabei de dizer que ela tinha o comprimento de 12 ônibus enfileirados, numa fila indiana, como a gente costuma dizer. Então, pense agora, imagine um ônibus e 12 unidades desse ônibus. Isso mesmo, esse é o comprimento da Arca de Noé. E agora, vamos falar da largura da arca. Eu disse que a largura dela correspondia a 10 caminhões. De novo, mostro aqui o desenho da arca de frente, dando para nós a sua largura. E aqui, imagine que essa frente, essa largura corresponde a 10 caminhões, entendeu? Olha aí, nessa foto nós temos cerca de 10 caminhões aparecendo nela. Essa aqui é a largura, é a parte da frente da arca. Não é o comprimento, não. É a parte da frente. E aqui nós temos várias filas com 10 caminhões. Então, você vai numa dessas filas, por exemplo, e conta 10 caminhões. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caminhões. Aí você imagina um atrás do outro, essa seria a frente da arca. Então, você olharia para o lado desses 10 caminhões e imaginaria, eu estou de frente para a arca. Professor, e por que Deus orientou Noé a fazer exatamente um caixote retangular? Bom, isso nós veremos na próxima aula.